Olá pessoal, se você curta, comente, compartilhe, dê seu like, dê sua opinião, dê sua sugestão, dê seu comentário. Ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos, se inscreve no canal, deixa sua dúvida, as suas sugestões, as suas opiniões, que sempre que pudermos estaremos respondendo, fazendo um vídeo de resposta, falando sobre o assunto, estudando mais sobre o assunto, e é isso aí. Vamos que vamos. Se estiver me assistindo pelo Facebook, deixe sua estrelinha. Se estiver me assistindo pelo Kawaii, deixe seu mimo. Vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua. E é isso aí. Mateus, capítulo 23, a partir do seu versículo 1. Amém? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais. Em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, os fariseus, né? Que é um termo que vem do hebraico, prushim, perushim, parushim, que significa santo, separado, que era uma das 4 classes, né, do mundo judaico daquela época, e os escribas, né, que eram escrivões das Sagradas Escrituras, dos pergaminhos, aqueles que escreviam, compilavam, isso aí, e andavam com as cópias das Sagradas Escrituras. Eles se assentavam na cadeira de Moisés lá no Sinédrio. E foi o que Yahushua disse aqui, ó. Observar e praticar o que eles estão falando, mas não andeis em conformidade com as obras deles, porque eles falam e não praticam. Porque eles dizem e não fazem. É a hipocrisia. Você falar para alguém algo e você mesmo também não fazer aquele algo, isso é o quê? Hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é um termo grego que era utilizado quando alguém fazia teatro. Quando alguém estava ali para poder encenar um personagem, fazer um personagem, se personificar num personagem. É. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Ou seja, eles colocavam coisas difíceis para o povo de suportar. Eles atavam fardos pesados e os põem aos ombros dos homens. Ou seja, coloca nos ombros dos homens, né? É como aquela questão do jugo, né? Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Por isso que Jesus fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jugo era aquilo que se colocava, né? Porque se colocava um boi novo e um boi velho. Para o boi novo aprender com o boi velho. Você colocava o jugo nos ombros dos dois. E o fardo dele era leve, porque tinha gente que colocava fardo pesado. E antes que eu colocava um fardo pesado, estavam os escribas e os fariseus. Ou seja, os hipócritas. Aqueles que procediam hipocritamente. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, ou seja, eles querem reconhecimento, pois trazem largos filactérios. Filactério é aquela caixinha que bota aqui na mão direita e se enrosca no braço, né? E bota na testa também, aonde está escrito lá o Shema, né? Onde está escrito lá uma determinada passagem de Deuteronômio. Está escrito assim: Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Had, ouve Israel, o Senhor teu Deus, o seu único Deus. E alargam as franjas das suas vestes. As franjas das vestes deles eles alargavam. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja, eles queriam estar lá na frente. Por quê? Porque eles gostavam muito de estar ali. Provavelmente não só por isso, mas para serem vistos.
pelos homens. E as saudações nas praças, eles gostavam de falar nas praças. E os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, mestre, mestre. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, não sejais chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, o Messias. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E a ninguém chameis de mestre, porque mestre é só o Messias. E a ninguém chameis de pai, porque pai é só o Altíssimo, é só o Yahweh, e mestre é só o Yahushua. E aquele que se exaltar entre os homens, esse daí Deus vai humilhar. E aquele que se humilhar entre os homens, esse daí Deus vai exaltar. Foi aquilo que eu falei em outro dado momento, aqui no canal, aquela passagem de Jeremias. Deus, ele sonda os pensamentos e esquadrinha os corações, e conhece o proceder de cada um, e dará a cada um conforme o seu proceder. Só que um mal que eu gostaria de comentar é sobre a hipocrisia, né? Algo que a gente vê não somente na esfera religiosa, mas vê também em outras esferas da sociedade, né? Na política e etc. Tem gente até que fala que a gente vive num mundo de hipocrisia. Mas e aí? Como se livrar disso que parece um mal? Como se livrar desse proceder fingido? Como não atuar com esse mal que parece que é iminente, né? Parece que alcança muitos? E por que não dizer uma maioria, talvez a todos, em algum dado momento de nossas vidas, de repente, em alguma situação, a gente já foi hipócrita. Mas eu creio e acredito que a hipocrisia ela só é superada quando a gente deixa de querer fingir ser alguém que a gente não é e de querer ser os outros. Porque quando nós somos os outros, como a frase que eu ouvi outro dia, existe algo no mundo que abala a gente. Mas quando a gente somos nós mesmos, existe algo na gente que abala o mundo. Ou seja, quando você é você mesmo, você não é hipócrita. Quando você não está fingindo, você não é hipócrita. Sabe por quê? Porque o que nós somos uma alma que está dentro de um corpo feito a partir do barro vermelho, que tem um espírito, que é um pedacinho do Yahweh dentro da gente, mas nós somos uma alma. E o que é a alma? Quando você vai buscar o significado de alma, vai te dar várias definições, porque o termo pode ser muito amplo, mas a alma ela é a luz, nesse caso a luz do ser humano. Então quando você é você mesmo, essa luz que é você passa a brilhar. E quando você brilha, é porque a hipocrisia já não está mais te ofuscando, porque a hipocrisia faz apagar um pouco essa luz. Mas quando você é você mesmo, essa luz ela brilha e ela irradia como o sol. E é isso aí, pessoal. Tamo juntão no canal do Felipe Pereira. Fique com Deus.